gente, saudações bakhtinianas mais uma vez. Estou chegando por aqui uns minutinhos depois em relação ao que havia ficado já marcado entre nós, né? Oi, Mário, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu estava já nesse início falando que eu vi um pouquinho depois do marcado, né? A exemplo do que a gente vem já fazendo às 9 horas sempre por probleminhas burocráticos, pandêmicos, né, desses tempos nossos, mas não havia necessidade de desmarcar, até porque eu vou deixar aqui disponível, então ótimo quem puder fazer parte, continuar, né, com esse objetivo de estar aqui presente, mesmo começando um pouquinho mais tarde, e de qualquer maneira eu vou deixar tudo sempre salvo e disponível. Então, agradecendo, né, a ti, Mário, que já chegou e quem mais for chegando, né, seja agora ao vivo ou em qualquer outro momento. Né? Então, hoje, dando sequência ao nosso diálogo, né, então a gente vem nessa espécie de maratona, né, literatura infanto-juvenil e Bakhtin, falando sobre a minha dissertação, só para dar aquela contextualizada, né, revisitando a obra Luna Clara e Apolo 11, né. Oi, Carmen, seja bem-vinda. Revisitando a obra, então, com esse olhar bakhtiniano, que eu sempre ressalto, são aspectos que me tocaram, que me chamaram a atenção, mas vai ser um prazer também poder ouvir outros colegas que tenham outras ideias, que também conheçam a Luna Clara e Apolo 11, então vai ser um prazer. Então, só para retomar um pouquinho, para a gente se situar aqui no espaço, essa série do quadro, né, O Coração da Pesquisa, então iniciou na segunda-feira, a gente fez aquele bate-papo assim, introdutório, mais sobre a contextualização da pesquisa, um pouquinho dos bastidores, dos autores, das pessoas que fizeram parte da caminhada, né, da pesquisa, de todo esse processo, né, não só das minhas vozes, mas esses meus outros, né, que me habitam, né, para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais. Ontem nós falamos, na terça-feira, né, sobre as vozes, né, como autora, que é o primeiro, aí entrando já no aspecto analítico, né, as vozes como autora representa as personagens, né, então entendendo as personagens como vozes sociais, né, aquele aspecto ideológico, como é que Bakhtin trabalha essa noção de conteúdo e como é que eu, no caso, né, como pesquisadora, como é que eu vislumbrei esse aspecto na obra, então, na Luna Clara, né? E hoje a gente agendou assim para falar sobre um segundo aspecto que é especificamente o modo como a autora dialoga, né? O autor-criador dialoga com os outros da narrativa, que aí a gente pode entender tanto o leitor como as próprias personagens. E amanhã, adiantando, né? Olá, seja bem-vinda. E amanhã a gente vai dar sequência ao debate sobre o modo de organização dessas vozes, né? Como é que essas vozes se relacionam, particularmente falando, através do diálogo. Olá, Valéria, seja bem-vinda também. Então, eu só estou dando essa contextualizada e ao mesmo tempo para a gente se situar, como eu disse, e ao mesmo tempo reforçar, gente, quem tiver interesse e possibilidade, claro, né, de ir acompanhando os diálogos na sequência, mesmo que não dê para acompanhar ao vivo, mas posteriormente, eu acho que tem um aproveitamento melhor, porque aqui, claro, a sequência ela foi também pensada, tem toda uma linha de raciocínio, não que seja obrigatório para qualquer entendimento, até porque eu vou fazendo essa contextualização, mas principalmente para aqueles que não conhecem também o Luna Clara, né, e Bakhtin, por exemplo, eu acho que ajuda muito nessa contextualização de modo mais amplo, né, então de forma que a gente possa aproveitar melhor o diálogo em processo, né, o que está acontecendo
preparando a gente também para o encontro diretamente com a Adriana Falcão no dia 4 de julho. Né? Então acho que todos nós vamos conseguir aproveitar melhor, né, esse momento também, inclusive com a própria autora do livro, né, que é um luxo para a gente poder ter essa oportunidade de conversar diretamente com ela. Então, gente, o tempo passa rápido, então eu vou já entrar nos aspectos, só lembrando que aqui é aquele momento assim que eu vou trazendo trechos, né, da pesquisa também, que eu selecionei como uma forma de ilustrar o pensamento de Bakhtin junto com o Ana Clara, e trechos também, exemplos da própria obra. Olá, seja bem-vinda, da narrativa, porque eu acho que é uma maneira, a maneira mais poética até de a gente justamente acessar o que está sendo dito, né, a partir da própria obra. Então a ideia é compartilhar com vocês o que existe nessa obra para quem conhece, quem não conhece. Aliás, gente, quem conhece Luna Clara e Apolo 11, de vocês que estão aqui, deem um feedback se vocês já conhecem, se não conhecem ainda. Claro, quem está chegando aqui assim pela primeira vez, né, sendo que a gente já se encontrou segunda e terça, talvez se sinta um pouquinho deslocado, mas eu estou deixando todos os vídeos disponíveis, tá, com a programação nos comentários e as referências completas também, tá, com os links de acesso dos vídeos lá no YouTube, inclusive também, tá? Quem quiser acompanhar depois na sequência, tá? Vai estar tudo lá disponibilizado. Então, vamos lá. Então, como eu disse, o foco, perguntas, gente, fiquem à vontade também, tá? A qualquer momento. O assunto de hoje, então, esse diálogo, né? A forma como a autora dialoga na obra, que é esse outro aspecto. Então, a gente vai se debruçar mais sobre o aspecto composicional. Lembra que a gente falou sobre a arquitetônica bakhtiniana, que ela é composta desse conteúdo, que foi o que a gente falamos ontem sobre as vozes, né? Então o aspecto ideológico, como é que isso a gente evidencia, né? E a questão do material, né? A forma composicional, né? Então hoje ganha um destaque nos aspectos que eu vou trazer. Lembrando que a arquitetônica, obviamente, esse conceito, essa diretriz de Bakhtin, esses três fatores, conteúdo, material e forma, que eu relacionei com a forma de representação, a forma como o autor dialoga e como ela organiza as relações na obra, tudo isso se dá de forma interdependente, tá, gente? Não é algo que é separado, eu só estou dividindo aqui, como dividi na pesquisa também, como um processo, um guia, uma forma didática, tá? De referenciar aqui qual é o aspecto que a que eu estou me referindo, tá? Para ajudar a sinalizar, assim, trazer os exemplos, mas todos esses aspectos eles se relacionam, tá tudo junto. Quando eu falo de vozes sociais, eu também estou falando do material, desse composicional de coisas que eu vou abordar hoje e também da relação entre as personagens. Vocês lembram quando eu falei ontem da Divina e da Odisseia, que elas também antecipavam relações de contraste na obra, né? Porque elas têm a personalidade, assim, a identidade delas opostas, né? Então, uma super positiva, a outra tá com aquele pensamento sempre voltado para uma tragédia, né? Então, isso também já vai antecipando esses aspectos em termos da relação das personagens, né? E isso se dá através da linguagem, dessa materialidade, desse composicional. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de falar aqui, eu nem sei se o tempo dessa live vai ser necessariamente suficiente para colocar aqui todos os exemplos que eu gostaria, mas qualquer coisa eu vou fazer aquela dobradinha, a gente vê como é que flui. Mas um dos aspectos é a fragmentação dos capítulos
né, e a reiteração, né? Então, a fragmentação e a reiteração são elementos, né, são recursos que a autora utiliza para compor esse diálogo, né, que é voltado para o outro, né? E aí a gente entendendo o outro, ponte com a personagem e também com o ouvinte, como diz Bakhtin, que é o leitor, né? Então isso é uma marca quando a gente pensa, né? Quando a gente vai estipular ali o que nos chama atenção, quais são as particularidades de um objeto, né? Por exemplo, de uma obra, a gente precisa ver quais são os aspectos que são recorrentes, né? Então, à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo que esse aspecto de capítulos fragmentados e de reiteração se repetiam muito ao longo de toda a história, assim, de toda a narrativa. Então, significa que tem algo aí, né? E esse algo é muito interessante, porque eu até digo assim, é uma atração que a autora acaba estabelecendo, né, com a gente, com o leitor, mas é uma atração que não é só estética, né? É uma atração estética e ética, responsável se a gente pensa em Bakhtin, porque assim, não é aquela história, né, da tradição literária com início, meio e fim super bem delimitados, né, com aquela ordem já toda previamente conduzida, né, induzida, de um caminho pronto, né, dado, né? Não, a fragmentação ela indica justamente isso, uma linearidade que vai sendo construída junto com o leitor. Então é um aspecto muito interessante da narrativa. Eu vou ir falando assim brevemente, porque realmente não dá tempo, eu vou trazer alguns aspectos e aí eu vou trazer os exemplos, porque eu acho que aí vai ficando mais claro para quem não conhece, mesmo para quem conhece, para a gente ver juntos esses aspectos bakhtinianos ali. Então, esse recurso da fragmentação e da reiteração, que eu já vou exemplificar, ele ajuda o próprio leitor a construir um percurso de forma ativa, né? Então, a gente falou do leitor antes, né, do tido o romance monológico, tem o romance monológico e o polifônico, né? Então, na ótica do romance polifônico de Bakhtin, por exemplo, de que ele fala, é justamente isso. Existe um leitor que não é passivo, né? É um leitor que é a todo momento levado em conta, ele também é uma posição axiológica, né? No sentido de ele também é um valor social que participa ativamente da obra, né? Então, essa construção da Adriana Falcão em termos da fragmentação e reiteração impele justamente ao leitor que ele se articule no tempo da obra, né? Então, assim, não só a gente vê um tempo, não é só não é só no sentido de situar o leitor no que está acontecendo em relação aos acontecimentos, aos fatos, né, que vão se desenrolando ali, mas é principalmente como é que ele lida, como é que ele vai construindo esses sentidos possíveis através até dessa desordem, porque é o que a autora promove, para que a gente tem que se localizar na desordem, né? Então é um aspecto realmente bastante interessante e eu vou já trazer um exemplo aqui pra gente, né? Que vai mostrar justamente que a autora ela não, além dos recursos assim de interação, porque assim vocês vão ver nos exemplos, ela faz provocações, ela indaga o leitor, ela faz pausas para esclarecimento, né? Então ela vai, além disso, ela tem também que é aí esse recurso da fragmentação junto da reiteração, que se torna bastante interessante, é que ela dá aquela impressão assim, sabe, que ela tá falando num assunto, daqui a pouco ela passa mais um tempo e ela retoma o diálogo da onde ela parou, né? Então,
esse recurso é bastante interessante, é sobre isso que eu quero falar. Tá? Então eu vou trazer uns exemplos aqui, deixa eu só ver o comentário. Essa fragmentação influencia na compreensão da narrativa, ou seja, pode ser lido do final ao início? Não, não é nesse sentido, Carmen, de que, olá, ó, minha mãe de novo, gente, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, não é nesse sentido, Carmen, de que a gente pode começar pelo final, mas é uma desconstrução que se dá durante o processo. A gente lê de forma linear, claro, tem a ordem dos capítulos, mas a linguagem que ela utiliza, como eu disse, como eu comecei a falar agora, né, eu vou dar os exemplos. Ela fala sobre como eu disse, sobre um determinado fato, então a gente espera que aquilo vá se dando de forma linear. Só que aquele assunto, daqui a pouco, existe uma pausa ali, e não necessariamente a gente sabe que aquilo vai ser retomado em algum momento, sabe? É algo que aparentemente a gente pensa que não vai ser trazido, e mais adiante esse fato, esse acontecimento retorna para a obra, né? Então, assim, nos surpreende, é um aspecto imprevisível também, gera esse efeito também dessa imprevisibilidade, nos pega de surpresa, sabe? E é bastante interessante. Eu vou trazer agora uns trechinhos e aí eu acho que vai ficando também mais claro. Não sei se eu ajudei a esclarecer, Carmen, qualquer coisa pode sinalizar aí, tá? Mas vou trazer aqui o exemplo agora. Vamos ver. Vamos lá, minha visão, né, gente, como sempre. Então, o primeiro trechinho diz o seguinte: foi logo depois do primeiro sopro de ventania que Luna Clara viu os dois. O extraordinário, o imprevisto, o maluco, o inusitado, o inesperado, mesmo é que aqueles estavam molhados dos pés à cabeça. Dois homens completamente encharcados. E antes que você pergunte, ora, mas o que tem de estranho com dois homens encharcados andando pela estrada? É melhor deixar tudo explicado. Então isso a gente encontra lá né? Depois eu vou dar as referências, tá, gente? Só não peguei o trechinho aqui com a página exata nesse momento. Mas a gente tem essa sinalização desse trecho e logo adiante, num outro capítulo, num outro momento, a gente vai encontrar o seguinte: então, foi um vento de repente e aqueles dois completamente encharcados, e Luna Clara teve certeza. Doravante devia estar ali por perto. Vocês viram? Então, esses dois componentes, tanto dessa provocação, dessa interação da própria autora, da voz da autora, com a gente, com o leitor, né? Porque ela conversa com a gente a todo tempo, mas também fora esses elementos, né, que já são nitidamente interativos, que a gente já percebe logo de cara, existe isso, né? Então, algo que é dito num determinado momento e quando a gente menos espera, isso volta, esse mesmo fato volta a acontecer num outro instante, e muitas vezes isso também circula entre diferentes personagens, entre diferentes vozes. Causa um efeito também que eu falei ali sobre o efeito de simultaneidade, né? E aí, se a gente pensa em Bakhtin fala sobre o princípio da simultaneidade, né? Que ele vai observar nas obras de Dostoiévski, né? Então aí a gente tem um outro elemento que me serviu de brecha assim, para pensar que tinha também elementos, né, na obra Luna Clara e Apolo 11 que apontavam, né, que indicavam assim, em algum grau, pelo menos, né, ligações com esse princípio da simultaneidade. Então, diferentes acontecimentos, né, ou o mesmo acontecimento, melhor, de diferentes perspectivas, né? Então a gente vê que tanto várias situações se dando simultaneamente,
a mesma sob diferentes prismas, sobre diferentes óticas, né? Sob diferentes óticas, olhares, né? A depender das personagens, né? Então, também vou trazer esses exemplos, tá? Mas já antecipando. E aí eu trago sempre aquele pensamento da minha orientadora lá de Paris, da Paris 8, Marília Morim, que ela vai falando dessa impressão que ela tem da própria narrativa, do pensamento bakhtiniano, né? De que ele avança por repetições. Eu já falei isso em algumas vezes, né? Mas ela continua, ela diz o seguinte, só para compartilhar aqui com vocês, né? Que é uma escrita construtora do próprio pensar, em que a cada passo descobre, junto com o eventual leitor, aonde quer ou onde pode chegar seu pensamento, né? Então, isso é uma impressão sobre a leitura de Bakhtin, né? Um artigo da minha orientadora, co-orientadora, né? Na época do doutorado. E que eu observei, né, uma semelhança, um diálogo, né, dessa impressão dela em relação a Bakhtin a essa construção, né, material, composicional que a gente encontra na Adriana Falcão com o Luna Clara e Apolo 11. Né? Então, essa reiteração, essas ideias que vão nos chegando, né? E a gente vê que com a repetição sempre algo novo participa ali do enunciado. Então é bem isso que vai acontecendo, né? Então, de novo, a gente tem esse caráter do autor que traz os acontecimentos, não só no sentido de situar linearmente, né, esses acontecimentos, mas também de antecipar as informações, né, para o leitor. Né? Então, aí que eu digo que causa o efeito de simultaneidade, né? E isso é o que vai, justamente, que é muito interessante, gente, os exemplos que eu já vou trazer e aí vai ficando tudo mais claro, né? É essa artimanha que vai fazendo com que o leitor precise se virar, né, também para depreender, né, os sentidos. Ele mesmo vai construindo, né? Autor e leitor vão construindo esses sentidos possíveis justamente por causa dessa quebra, né? Dessa quebra de expectativa, né? Então é um aspecto realmente bastante interessante, tá? Acho que é isso aí. Vou trazer o exemplo já. É isso aí, vamos ver. Deixa eu só pegar o trechinho aqui e já compartilho com vocês. Vamos ver. Tem uma outra partezinha que diz assim. E Apolo 11, ainda naquela ideia, tá, gente, daqueles dois trechos. A gente vai ver um terceiro momento em que a autora faz referência ao que estava acontecendo lá. Tá? A gente vai ter uma terceira visão daquele mesmo acontecimento. Tá? Então diz assim, e Apolo 11 se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. Ia sair por aí, sem capa nem galocha, para encontrar uma lógica para aquela chuva toda. Ali não chovia há muito tempo. O que estava acontecendo? Quando chegou na frente do portão da sua casa, viu um sujeito indeterminado. Olha que legal isso, sujeito indeterminado, né? Que acabava de pular o muro para dentro, montado em seu cavalo. Só faltava essa: uma chuva e um ladrão juntos às 10 da manhã e ainda por cima aquele vento. Então, nota o vento que já estava presente lá naqueles dois trechos, né, que eu li antes. Então, dando uma sequência, tá? Num outro trecho de um outro momento. Eram 10 e pouco da manhã. Vocês viram que o Apolo 11 tinha falado sobre as 10 horas, né? Eram 10 e pouco da manhã. Que sexta-feira esquisita. Um vento e uma chuva juntos e um ladrão ainda por cima? Não podia ser.
Em Desatino do Sul não existiam nem tempestades nem ladrões. Quem era aquele que pulou o muro então? Como é que alguém entra na casa dos outros chovendo tudo? Olha isso que lindo. Estragando a festa, sem nem pedir licença, e o ladrão foi logo se desculpando. Aí a gente encontra as palavrinhas juntas do doravante de novo. Às vezes é até difícil da gente ler, porque as palavras são todas juntinhas. Ó, desculpa o estrago, a culpa é minha. Então, de novo, a gente tem aquela marca da aglutinação das palavras. Vocês viram? Então, como em 4 trechos, né, a gente encontra referências daquele vento, da chuva, dos ladrões sob diferentes perspectivas, né, diferentes olhares, porque essa fala ela acaba passando tanto pela voz da autora como de outras personagens, né? Então é um bom exemplo para isso também. E mais adiante um pouco, diz assim: quando pulou o muro para dentro da casa, Doravante deu de cara com o salão inundado e um garoto indignado com aquilo. Que sexta-feira esquisita! Foi logo se desculpando. Aí as palavrinhas juntas de novo. Desculpa o estrago, a culpa é minha. Ó, voltou, né? E daí pra frente a gente já sabe, né? Então, notem aqui esses recursos todos, como eu disse, dessa simultaneidade e da interatividade, né? Essa força, essa potência da interação, né? Que é um elemento muito forte da narrativa, da comunicação da autora a todo momento com o leitor e com a própria personagem, dando voz à personagem, como parecendo, eu vou retomar aquela impressão, né, gente, parecendo que a autora não domina a personagem, né? É quase como se ela não soubesse da personagem, como se a personagem tivesse vida própria, né? Então, isso foi um elemento realmente bastante interessante, por isso também aquele link com a polifonia, e por isso a polifonia serviu tanto de embasamento para as construções que eu fui fazendo aqui em relação à obra da Adriana Falcão. Então, deixa eu só ver um trechinho aqui. Chamando a atenção, tá, gente? Um trecho ali da pesquisa que eu falo sobre essa questão de como ela se coloca, né? Então, o interessante é que o próximo capítulo é intitulado Daí pra Frente, porque ali naquele último trechinho, né? Naquela voz, ó, e daí pra frente a gente já sabe. E aí a gente encontra um capítulo que tem esse título, Daí pra Frente. Então é fantástico, ó. Interessante o próximo capítulo intitulado Daí pra Frente. Dessa forma, vê-se a potencialidade interativa de comunicar uma resposta que engendra resposta. O ouvinte torna-se falante. Não há palavra sem resposta, de tal modo que as relações entre escritor e leitor se modificam no próprio processo de comunicação. Assim, em cada fragmentação é possível constatar espaços dialógicos nos quais perguntas e respostas são capazes de suscitar outras ininterruptamente na voz do leitor, também, inclusive. Tá, gente? Vou para o próximo exemplo. Judiaria é eu não poder mostrar aqui a ilustração. Eu acho que não vai funcionar, nem vai adiantar eu mostrar aqui. Mas depois eu coloco nas referências. Não sei se eu consigo mostrar. Eu até posso tentar, vou tentar mostrar, tá, gente? Aí vocês digam aí se vocês conseguiram enxergar. Vou virar a câmera, tá? Vou ver se vocês conseguem enxergar. Como eu disse, eu não tô com o mapa aqui, o meu mapa do meu livro. Ó, vocês conseguem ver um mapinha aí? Acho que dá pra ter uma noção, né? Eu vou aproximar assim, ó, só pra vocês terem uma ideia. Tá? E depois eu coloco nas referências ali. Se eu achar a ilustração, eu mando pra vocês. Porque aqui onde eu tô sem o meu livro. Tá? Vocês conseguiram enxergar, gente? O mapinha? Só deem um feedback aí, se conseguiram ter uma noção. Acho que deu, né? Esse mapa é extremamente interessante justamente para ilustrar esse componente da simultaneidade, né? Então,
vários acontecimentos com várias personagens ou o mesmo acontecimento de diversas perspectivas, tá? Então vou ler um trechinho que aparece aqui falando sobre isso, tá? Na narrativa, na obra, tá? Aí diz assim: mapa da atual situação. Olha que fantástico, gente. Aí uma coisa que eu quero colocar aqui já, trazendo esse exemplo, só um parênteses, é o aspecto verbo-visual da obra, tá? Que é um elemento extremamente forte, que não é só a verbalidade, né? O texto escrito, mas como a imagem também se relaciona a todo momento com o que está sendo enunciado por escrito, né? Então, como essa verbalidade e essa verbalidade através da imagem, né? O verbo visual, essa natureza dupla se relaciona, né? De forma que se a gente tira também a imagem, não é a mesma coisa, não é a mesma percepção, né? Então, é um fator que também coloca a Adriana Falcão como uma autora e Luna Clara como uma obra extremamente peculiar, né, no cenário literário infanto-juvenil nesse sentido também, né, que acaba com aquelas outras estruturas, se relaciona com outras formas de linguagem também, como a imagem, né, e aí entendendo imagem como fundamental, né, não é a leitura do texto e da imagem de forma fragmentada, né, vendo isso como naturezas dicotômicas também, como a gente vem falando, né? Não, a imagem sendo lida junto com o texto, né? Então, que é uma coisa muito importante de frisar. Então, nós temos lá num capítulo, de repente, um mapa, né? Então, esse mapa da atual situação. Então, a situação está desenhada ali, né? E temos o seguinte texto. No começo da noite daquela sexta-feira dos ventos, ó, de novo, a situação era a seguinte: Apolo 11 e Luna Clara, no meio do mundo, resolveram entrar na casa mal assombrada para desvendar os mistérios do Vale da Perdição. Prestem atenção nos nomes, né? Vocês lembram que ontem a gente falava dos nomes, né? Em Desatino do Sul, a festa estava ótima. As 7 irmãs de Apolo 11 dobravam os guardanapos de papel que ele não tinha dobrado naquele dia. Não tinha dobrado naquele dia. Madrugada olhava disfarçadamente para o portão enquanto inventava uma sobremesa nova para o jantar. Apolo 10 tocava gaita. É engraçado como cada pessoa tem o seu jeito de enganar a saudade. Olha que lindo, gente. Em Desatino do Norte, a Aventura dava um passeio pela cidade. Seu erudito conversava com os amigos na biblioteca. Odisseia e Por Acaso, Divina e Imprevisto se abraçavam. Doravante estava chegando. Vai logo, Doravante, ninguém aguenta mais essa história. Então, vocês veem, gente, o que cada personagem, aí nós temos de novo também uma ilustração da multiplicidade de personagens, né, que foi um fator que a gente já falou, de como eles aparecem ali dispostos, né, então o que cada um estava falando, né, fazendo, falando, né. E vocês viram a voz da autora ali, né, instigando e provocando a gente, provocando a própria personagem. Vai logo, Doravante, acaba logo com essa história, né? Então, assim, é fantástico esse recurso, né? E aí tem um trechinho que eu quero também falar com vocês, que eu vou ver aqui, e já adiantando, né? Então, além desses processos todos de interatividade direta, né, e desse princípio de simultaneidade, é interessante falar que é uma simultaneidade aliada com coexistência. E aí, claro, de novo, lá do ponto de vista da polifonia, coexistência é um fator fundamental, né? Justamente a gente vê essas diversas vozes,
né, esses diversos acontecimentos sob prismas diferenciados, distintos, e essas vozes coabitando, né? Todas essas vozes sociais coabitando. E aí tem um elemento que é o seguinte, que eu quero destacar aqui, né? Que se dá uma espécie de simultaneidade, como eu disse, ou coexistência de oposições, que foi como eu chamei, em flashbacks. Então, uma coisa interessante também que a Adriana Falcão traz, bom, ela é roteirista, né? Claro, eu ia citar a Globo, mas estou dizendo em relação ao trabalho dela como roteirista. Ela possui, né, uma linguagem nesse livro que é uma linguagem cinematográfica, como se desse uma linguagem em flashbacks também. Vou trazer uns exemplos, né? Então, é interessante a gente ver isso, né? Então, como esse processo da autoria, né? Esse autor-criador, existem vozes ali que atuam também nessa posição de autoria, né? Se a gente pensa que ela também trabalha com cinema, adaptando as obras para cinema e para TV, por exemplo, é interessante a gente ver esse recurso ali na obra literária, né? Como isso se dá. Então, vou trazer alguns exemplos também. Então, a gente vai ver isso nos próprios títulos. Então, não só ali, assim, nesses exemplos dos diálogos entre as personagens, mas também entre os títulos, né? Então, por exemplo, tem um título que é assim: Luna Clara, sexta-feira, no finalzinho da tarde. Aí depois, Apolo 11, na manhã daquele mesmo dia. Olha isso. Depois, mais de 13 anos antes. E também, Luna Clara e os cães na mesma estrada, mais de 13 anos depois, em sentido contrário. Olha isso. Gente, vocês estão vendo isso? Que riqueza! Essa bagunça, essa desordem e que faz a gente pensar a todo momento num mesmo acontecimento de diferentes formas é algo realmente fantástico, assim, a forma como foi arquitetada a obra mesmo. E aí depois também temos assim, Em Desatino do Sul, num capítulo, né? Num outro momento a gente vai encontrar Em Desatino do Norte, então norte e sul, né? 13 anos antes, 13 anos depois, então a todo tempo essa relação oposta, né? Dissonante, né? Também é bem interessante. E aí, como eu falei, a linguagem cinematográfica, ela também aparece de que maneira, né? Corta para Leuconíquio alguns quilômetros atrás, né? O corta, né? Depois, corta para Doravante pelo mundo mais na frente, então atrás, à frente, norte, sul, antes, depois, na mesma estrada, sentido contrário, né? E esse corta para cá, corta para lá, né? Depois a gente tem volta, tinha corta para Leuconíquio, agora volta para Leuconíquio e Pilhério, atrasa um pouco. Então, sempre uma tensão diferente em relação a essa posição das personagens, né? Tanto espacialmente também como na forma como eles se relacionam e eles se expressam, né? Como eles manifestam a sua própria voz, né? Então, esses recursos, além de situar, aí por isso eu digo, né, além de situar a trama ao interlocutor, fazem-no desvendar o mesmo acontecimento sob perspectivas diversas, né? Também aí se descortina que no discurso do autor e da personagem, o leitor é a todo momento levado em consideração, né? Como se vê explicitamente nesse título. Aí eu trouxe um trechinho aqui que eu achei que era importante compartilhar. Desculpem, Doravante e Aventura, mas esse beijo terá que ser interrompido ou a história não acaba. Então, notem aí de novo essa provocação, né, do autor-criador aí, falando, né, provocando, né. Não só, aí a gente pode entender não só um discurso que está sendo voltado pro Doravante, para a aventura, mas que também comunica com a gente, porque são
são vozes que também nos habitam, né? Então é muito interessante esse recurso mesmo, né? Então o autor fala com as personagens e ao mesmo tempo com o leitor, privilegiando, pois há uma preocupação com a ansiedade dele. Isso demonstra que a inter-relação do autor, do herói, ou seja, da personagem, né, afinal nunca é realmente uma relação íntima de dois. Né? A todo tempo, a forma, né, esse composicional, esse material que a gente está falando aqui hoje, esse diálogo, né, leva em conta o terceiro participante, que na voz de Voloshinov é o ouvinte, né, que é o leitor, o leitor exerce influência crucial em todos os outros fatores da obra. Então a gente tem esse destaque, né, do outro, do leitor, né, desse ouvinte, para o que acontece na trama, né? Então essa construção conjunta, certo, gente? Esse é um primeiro aspecto, então que eu queria trazer aqui em termos da fragmentação dos capítulos e da reiteração, tá? Eu só vou dar uma olhadinha no tempo, o tempo que a gente tem. Só deixa eu dar uma cuidada. Tá, temos mais um tempinho ainda. Acho que dá para falar no outro aspecto. Gente, se vocês tiverem, tá tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Vendo bem? Se tiverem alguma pergunta, alguma consideração, se vocês quiserem aproveitar esses minutinhos, eu posso me dedicar a isso agora, tá? Senão eu vou falando mais sobre o segundo aspecto, tá bom? Nós temos uns 20 minutinhos ainda aqui. Certo? Então, eu vi que entrou mais alguém. Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Então, outro aspecto super interessante, gente do céu, é o bilhete, tá? Ainda a gente pensando nesse composicional que se dá através da materialidade, da linguagem, né, da forma como a Adriana Falcão se comunica, né? Eu digo Adriana Falcão, não pessoa, tá, gente? Na posição de autor-criador, né? Esse autor objetivado na obra, né? Essa posição social da obra, né? Tem lá uma situação que acaba acontecendo na trama de um desencontro que se dá em virtude de um bilhete, tá? Tem um bilhete que precisa ser entregue e se dá um mal entendido que também se dá justamente através da palavra, tá? Da materialidade. Então esse traço é muito interessante. Vou compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu acho que partir do próprio exemplo é a melhor coisa. O material, eu vinha dizendo assim, o material é fator relevante para o contato com o leitor. Nesse sentido, a estética de Luna Clara e Apolo 11 é facilitar ao analista o uso de todo o trabalho da linguística para compreender a técnica da criação literária a partir de uma compreensão correta do lugar do material, né, desse composicional, na obra de arte. Por um lado, e da especificidade do objeto estético por outro. Então, a gente tem aqui agora o exemplo, tá? Que eu estava falando sobre o bilhete. Vamos lá. A Ventura escreveu um bilhete explicando o atraso e chamou Pilhério, o papagaio. Vá voando a Desatino do Norte e entregue isso para Doravante. O intrometido fez questão de ler o bilhete antes. Você sabia que existe uma coisa chamada pontuação, sua burra? Doravante não liga para essas coisas. Pelo contrário, observou Divina. Como é que eu, pessoa tão letrada, ao falar isso já sabem quem é, né, que tá falando. Pessoa tão letrada, virei portador de bilhete mal escrito para marmanjo? Você não é pessoa, é papagaio, e vá logo. E lá se foi Pilhério, voando com o objetivo de encontrar Doravante. Dê 1 milhão de beijos nele por mim, a Ventura gritou lá de longe. E lá se foi Pilhério, voando com o objetivo de encontrar Doravante e a obrigação de lhe dar 1 milhão de beijos. Olha que lindo isso. Então,
Vocês viram, já deu para pegar essa atmosfera inicial, né? A aventura pedindo que o pilhério entregasse, né, um bilhete dela, uma correspondência dela para o Doravante, né? Então, aqui se vê a reiteração presente não somente entre um capítulo e outro, que também é uma marca que segue aqui, mas no mesmo nível do enunciado, né? Tem-se a repetição em lá se foi Pilhério voando com o objetivo de encontrar Doravante, e a novidade, né, que eu chamei de novidade discursiva, na complementação, e a obrigação de lhe dar 1 milhão de beijos. Então a gente vê que, ao mesmo tempo que tem a repetição, sempre tem algum aspecto novo participando do enunciado, e isso faz a gente ir avançando também. Não é a mais a mesma coisa. E isso, do ponto de vista bakhtiniano, é fundamental, né? Justamente essas noções. Agora passe a analisar o bilhete de aventura endereçado a Doravante sob a ótica da utilização do material. Por que eu estou dizendo isso, gente? Que agora tem um trecho, antes eu estava falando da reiteração, mas agora eu quero trazer o aspecto do bilhete para a gente pensar no campo material mesmo, pensar na linguagem, né? A relação língua-linguagem, né? Não deixa de ser aqui um momento também metalinguístico, né? A gente está, através da linguagem, falando dela também, de como é que isso se dá nesse aspecto aqui. Vou trazer o trechinho, tá? Seguinte. Aí tem o bilhete, tá? Algo terrível aconteceu, me obrigando a ficar longe de você. A ponte entre nós dois se partiu. Meu amor tornou-se impossível. Encontrar você, como combinamos, não vai dar. Para seguir agora, só sem você. Tudo é muito triste, mas sigo o caminho. Quando der, a gente se vê. Logo, boa sorte para você. Espere por mim não. Me esqueça, Doravante. Então, esse é o bilhete da aventura, né, para o Doravante. Aí, na sequência, né, porque é um momento em que o Apolo 11 está conversando com o Doravante a respeito desse bilhete. Apolo 11 leu, releu, quebrou a cabeça, teve uma inspiração. Então sugeriu: e se a gente mudasse a pontuação? Aí tem mais um trechinho, eu vou partir direto para o que interessa aqui. E devagarinho, Apolo 11 leu alto para Doravante, frase por frase, de outro jeito. Olha isso, gente. Olhem isso. Algo aí é o bilhete modificando quando a gente modifica a pontuação, que foi a sugestão do Apolo 11. Algo terrível aconteceu, me obrigando a ficar longe de você. Aí o Doravante fala: que mais? A ponte entre nós dois se partiu, meu amor. Aí o Doravante fala com as palavrinhas juntas, né? A ponte que ela falava era a ponte de verdade. Então, esse literal também, essa brincadeira era ponte mesmo, né? Não era no sentido figurado, né? Tornou-se impossível encontrar você como combinamos. E o Doravante juntando as palavras, né? Continua, por favor, né? Continua. Não vai dar para seguir agora. Só sem você tudo é muito triste. Agora tudo faz sentido, o Doravante com as palavrinhas juntas sempre. Mas siga o caminho quando der. A gente se vê logo. Boa sorte para você. Espere por mim. Não me esqueça, Doravante. E aí ele fala tudo juntinho. Essa mulher me ama. Vocês viram, gente? Coisa mais linda isso. Então, a gente tem lá o primeiro bilhete escrito pela aventura, que comete os equívocos em termos da pontuação, e aí quem
o modo de dizer, né, quem mata a charada justamente é o Apolo 11. Se a gente mudar a pontuação, né? Então foi um desencontro e em termos da ideia, da noção que o Doravante tinha em relação ao bilhete que tinha recebido, né? Totalmente diferente do que a aventura estava expressando, né? Então, muito pelo contrário, ela ama ele, estava esperando por ele, né? Então houve todo um desencontro que se deu na trama a partir do bilhete, né? Então a gente vê que não é só a questão, e aí se a gente pensa linguística e linguística aplicada, a gente vê que não é só a questão gramatical, né? Os sentidos que existem aí, né? E os contratempos, os desencontros que podem acontecer, né? Em relação a isso, a contextos que não são conhecidos, esses elementos extraverbais também que fazem parte, né? Desse momento de compreensão, né, da situação como um todo, né, que a gente precisa avaliar para poder ler essa situação, né. Então, trazendo aqui mais uns trechinhos sobre isso, né. Deixa eu ver o tempo, só um pouquinho. Temos mais uns 10 minutinhos, eu acho, só para ver. Gente, temos uns 8 minutinhos, não sei se vocês querem fazer, vocês que estão aqui, gente, prestigiando a live ao vivo, se vocês quiserem, antes de eu continuar, quiserem fazer algum questionamento, algum comentário, alguma sugestão, podem deixar aqui, daí eu posso me dedicar a isso agora. Do contrário, eu vou fazer aquela dobradinha, tá? E aí eu vou deixar isso já combinado, porque pode cortar aqui. Até, aliás, acho que se vocês não tiverem comentários nem nada, acho que até eu já vou finalizar por aqui, agradecendo a presença de vocês, mas eu vou seguir, tá? Eu vou seguir porque eu planejei falar mais coisas e amanhã a gente tem como a sequência, né, do diálogo. Então, quem puder seguir ao vivo aqui, claro, vou amar, vou adorar a presença de vocês para a gente continuar compartilhando, né, essas ideias, né, a respeito desse segundo aspecto aqui. Sobre o diálogo, né? Mas quem não puder, não se preocupe também, vou deixar, sempre deixo disponível o diálogo, né, do dia, que sem problema nenhum pode acessar a qualquer momento. Então, quero agradecer quem chegou aqui, quem está chegando mesmo pela primeira vez. Eu acho que todo mundo aqui eu já vi por aqui. Não vi todo mundo assim chegar. Lucas, acho que o Lucas é a primeira vez, né, Lucas? Qualquer coisa, falem aí. Rossana, gente. Então, assim, eu vou finalizar essa live, tá? Vou deixar ela disponibilizada e em seguidinha eu vou entrar de novo, tá? Aí quem quiser e puder seguir, tiver interesse, vai ser um prazer, porque é sempre melhor a gente poder conversar assim juntinho, né? Mas não se preocupem que vai ficar lá disponível. Agradeço de coração quem ficar por aqui. A gente vai, não esqueça que amanhã às 9 a gente vai continuar. E agora eu vou dar sequência nesse segundo dia aqui sobre o diálogo, tá? Só vou cortar porque já falta pouquinhos minutos e aí eu já dou sequência mais adiante, logo em seguida que eu disponibilizar essa live. Certo, gente? Se puderem, sigam comigo, tá bom? Até daqui a pouquinho.